Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Meu nome é Thalita Prado. Eu vim aqui falar sobre uma palestra, né, de a professora Letícia Jovelina Storto, né, feita pela TV Radiotech do YouTube, sobre a oralidade e ensino da língua portuguesa, diálogos possíveis e necessários de 2024. Letícia Storto Jovelina, ela é doutora em estudos da linguagem pela Universidade de Londrina, professora da Universidade Estadual do Norte do Paraná, pesquisadora e coordenadora do Laboratório Brasileiro de Oralidade e Formação de Ensino, o Labor, participante do Laboratório Integrado de Letramentos Acadêmicos Científicos, né, o LILA, pesquisadora e líder dos Diálogos Linguísticos e Ensino de Saberes e Prática, DIALI, e pesquisadora do Projeto NURC São Paulo, núcleo da USP. Então, assim, esse vídeo, quando eu comecei a assistir, né, os diálogos possíveis e necessários, eu confesso que não imaginava o quanto ele me faria pensar no papel da fala na sala de aula, porque a gente cresce achando, né, que a falar é algo natural, e que não precisa ser ensinado, mas a professora Storto, ela mostra exatamente o contrário. Ela disse até uma frase que me marcou, que a oralidade, ela precisa ser ensinada com o mesmo rigor, planejamento e intencionalidade que a leitura e da escrita, né? Então, esse vídeo, ele também é remetiado por Lucas Mariel. Então, ele é dividido até em 3 partes, que é a oralidade como projeto de ensino e a elaboração de materiais de exemplos práticos na educação básica, uma ferramenta de transformação. Letícia fala de um jeito muito sensível, com quem acredita, né, sobre que a fala é uma ferramenta de transformação. Até logo no começo, ela cita BNCC e lembra que trabalhar com oralidade é preparar o aluno para agir linguisticamente nos variados contextos da vida. Eu achei isso muito bonito, porque é sobre preparar o aluno não só para uma prova, mas para a vida, para uma entrevista, até para uma conversa profissional, para saber se colocar no mundo com segurança e respeito. Para uma conversa profissional, né, e até nos primeiros minutos, Letícia fala sobre os seminários. E isso me chamou a atenção, porque ela comenta que o seminário não é apenas um trabalho avaliativo, ele é uma oportunidade de formação para a fala pública. E na verdade, isso é muito verdade, né? E quando a gente apresenta um seminário, a gente não está só repetindo o conteúdo, a gente está aprendendo a se expressar, a olhar para a turma, né, controlar o nervosismo, organizar a fala. E a professora lembra que esse tipo de atividade, ela ajuda o aluno a desenvolver a voz, a postura, a expressão, até interagir com o público. Ela até brinca dizendo que um seminário bem orientado pode ajudar o aluno até numa entrevista de emprego. Outro ponto até que me marcou muito foi quando ela começou a falar sobre a variação linguística. Ela defende que ensinar oralidade é também ensinar a respeitar os diferentes modos de falar. E quando ela disse isso, me veio à cabeça quantas vezes, né, a gente julga alguém só pela maneira como fala. Quem nunca? E ela usa, assim, uma palavra até como uma palavra diferente, um sotaque, uma gíria. E a Storto ainda lembra que cada fala carrega uma identidade, uma história, um papel, e até o papel da escola, né, é fazer com que o aluno entenda as formas de falar e tem seu valor. Essa parte me tocou, porque é sobre empatia, respeito e sobre reconhecer o outro através da língua. Mas diante, a professora ainda fala sobre um erro comum, tratar a oralidade como se fosse a escrita. A Storto explica que as pausas, repetições e os marcadores conversacionais não são defeitos, elas são características da fala. Isso até me fez pensar, muitas vezes, a gente corrige demais ao falar, tentando parecer certo, talvez, quando na verdade a fala já tem a sua própria beleza, né? Mas
ela até cita, né, que avaliar a fala como se fosse um texto escrito é injusto, porque são linguagens diferentes. E isso muda totalmente a forma de olhar para o ensino da língua portuguesa. E até a partir dos, acho que se eu não me engano, são 26 minutos, né, da palestra dela, ela entra em uma parte mais crítica e necessária, né, que é a formação dos professores. Ela ainda comenta em um tom bem sincero que ainda há pouca preparação docente para lidar com a oralidade de forma sistemática e crítica. Eu senti que essa é uma verdade bem forte, infelizmente. E ela reconhece que essas escolas têm limitações, falta de tempo, espaço e até segurança para trabalhar a fala. Mas mesmo assim insiste que é possível, né? Ela diz como trabalhar com a criatividade, intencionalidade, dá para fazer muito com pouco. Essa fala me inspirou, porque mostra que a mudança começa com atitude, não só com recurso. E no final do vídeo, o Storto ainda mostra algumas experiências práticas. Eu amei essa parte, porque ela traz os vídeos de crianças fazendo receitas, alunos do ensino criando reportagens e até atividades inclusivas na educação especial. Esses exemplos são simples, mas cheios de significado. Ela comenta que quando o aluno fala sobre o que vive, o que sente, ele aprende de verdade. E eu percebi que o trabalho com a oralidade não é só técnica, é um afeto, expressão, identidade, é sobre dar voz. Literalmente, a quem muitas vezes não tem. Uma fala dela que me marcou muito também é como ela diz, avaliar a fala não deve ser um momento de constrangimento público, mas um processo de escuta e feedback individual. Isso me fez pensar quantas vezes, né, os alunos, né, têm vergonha de se expressar, porque tem medo de errar. E Storto ainda propõe outro caminho, ouvir, orientar e valorizar o esforço de quem fala. Que isso muda completamente o sentido e a avaliação e torna a aprendizagem humano. E no fim, ela reafirma que a oralidade é um pilar central da língua portuguesa, tão importante quanto ler e escrever. Eu acho que escutar, reconhecer, trabalhar com oralidade é ensinar o aluno a se reconhecer, a escutar o outro, é ensinar a usar a voz como um instrumento de cidadania e transformação. É como ela mesma diz, né? Falar é um exercício de cidadania. Assistir esse vídeo, ele me fez perceber que a oralidade não é um oposto da escrita, ele é um complemento. E nela a gente se revela por inteiro, no tom, na pausa, no olhar, na intenção. Foi muito bonito ver uma professora tratar isso com tanta sensibilidade em sua pesquisa. Até no fim eu fiquei com a sensação de ensinar oralidade é também ensinar humanidade. E até no fim, eu quero citar o começo, né, que ela começa a palestra falando assim, que Storto começa a palestra falando assim, que lançar luzes sobre questões da oralidade é iluminar o próprio ensino da língua. Aos que vão assistir ainda, super recomendo, que é um vídeo que, para pesquisadores, né, estudantes e curiosos sobre o assunto da oralidade, é muito importante, que há muito conhecimento e aprendizado nesse vídeo, né, dela, nessa palestra. E eu encerro por aqui, né, agradeço a todos, quem puder curtir e tchau, tchau.